A paz de Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos. Meus irmãos, eu tô gravando esse vídeo hoje, né, pra falar pra vocês um pouquinho porque foi que eu sumi esses dias, porque que eu não gravei vídeo esses dias pra Irmandade, né, pra gente tá falando um pouquinho das coisas de Deus. Então eu tô gravando esse vídeo pra falar pra vocês e também pra contar uma obra, né, um testemunho muito lindo, uma obra que Deus fez na minha vida. E eu vim aqui correndo compartilhar com os irmãos, falar com os irmãos, né, de como é bom servir a esse Deus, de como esse nosso Deus é milagroso. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para os irmãos entenderem melhor o que foi que aconteceu comigo. Olha só, meus queridos, eu tenho intolerância, né, à lactose, e tem vários alimentos assim que eu tenho alergia. Por exemplo, o ovo mesmo, eu não posso comer ovo nem frito, nem cozido, eu não posso triscar em ovo, porque se eu comer ovo eu tenho uma reação alérgica assim terrível que eu tenho que correr para o hospital. Porém, os derivados do ovo, como por exemplo o bolo, eu já como. Me sinto um pouco mal, sim, né? Porque quando o ovo ele é cozido assim, assado em alta temperatura, tipo o derivado do ovo, quebra um pouco, né, ali as proteínas. É alguma coisa assim do ovo que não fica com a mesma reação alérgica, não. Então, bolo eu como bolo, eu amo bolo, mas mesmo assim eu me sinto um pouco assim com uma sensação ruim por dentro, com uma sensação de estômago cheio, um mal-estar, às vezes sinto dor de cabeça, então eu sempre evito estar comendo bolo com muitos ovos, essas coisas assim, eu sempre vou evitando, mas nunca deixei de comer bolo porque eu amo bolo, né? O leite mesmo, eu tenho que estar tomando sempre aquele leite zero lactose, mas eu amo leite, então eu tomo qualquer tipo de leite. Pode ser zero lactose, com lactose, sem lactose, eu gosto de leite. E vou teimando, né? Como queijo, os derivados do leite todos, né? Que contém lactose, eu consumo. E eu sei que isso não pode, né, gente? Mas a teimosia do ser humano é terrível. Isso mesmo, meus queridos, a teimosia do ser humano é terrível. Um certo dia, semana retrasada, eu estava. Acordei de manhã, pela manhã, né? E aí eu fui e tomei meu café da manhã, meio-dia, lanchei ao decorrer do dia, meio-dia, quando eu fui é, almoçar, gente, eu estava com uma dor de cabeça tão forte, mas tão forte, que eu não estava conseguindo almoçar. Aí eu fui tomar o medicamento, reposei um pouco, esperei a dor de cabeça aliviar e fui, almocei normalmente. Quando foi mais tarde, eu comi uma maçã e depois eu fui tomar um copo de café com leite com biscoito. E aí eu comecei a sentir um mal-estar muito grande, parecendo até que que eu tinha sido envenenada pela a situação que eu estava passando. Eu comecei a sentir bastante dor de cabeça triplicou. E aí meu esposo não estava em casa, eu estava só com minha criança pequena, né? Em casa, e eu fiquei ali na comunhão, Senhor Deus, me liberta dessa dor de cabeça. Daí veio o estômago, a sensação de estômago cheio. Eu não sentia dor de barriga. Eu sentia a sensação de que o alimento que estava na minha barriga queria subir e voltar. Não era enjoo, eu não tinha enjoo, eu não estava enjoada. Mas o que eu sentia era que tudo aquilo que estava aqui na minha barriga, no meu estômago, ia subir a qualquer hora, ia explodir ali. Ia ser um desastre. Eu estava sentindo essa sensação, então eu estava me segurando o tempo todo. Mas quando chegou no final da tarde, de 4h30 para 5 horas, eu não consegui mais me controlar. E aí, tudo que estava aqui no meu estômago começou a sair para fora, né? Eu comecei a vomitar bastante. Meu esposo chegou e aí viu minhas condições. E aí, gente, quanto mais eu vomitava, havia uma dor tão grande aqui dentro. Era uma dor tão terrível que parecia que estava passando vidro por dentro de mim. Era algo assim bastante doloroso, doía tudo, doía a cabeça, doía o estômago, a sensação de que eu estava parecendo que eu estava envenenada, gente, de tanto sofrimento que eu estava passando naquele dia. E eu fiquei bastante apavorada com aquilo, porque eu nunca tinha sentido daquela forma, uma reação dessa, eu fiquei assim apavorada mesmo, porque o vômito não conseguia parar. Quanto mais eu vomitava, mais vômito vinha. E aí falei, meu Deus, tem misericórdia de mim. Aí meu esposo falou, vamos pro médico, tem que te levar no hospital. E nessa hora eu sabia, eu tinha consciência de que realmente eu precisava ir até um hospital, mas eu queria orar antes, né, pra falar com meu Deus, porque no estado que eu tava, aí eu falei assim, meu Deus, eu não vou voltar pra casa hoje. Me segura nas tuas mãos, porque eu não tô bem. Mas eu te peço, eu coloquei um véu na minha cabeça, sentei na minha cama, né? Nem de joelhos eu fiquei e falei, Senhor, me segura nas tuas mãos. E naquele exato momento eu fiz um voto com Deus, né? Um voto simples. Eu falei, Senhor, se o Senhor permitir que eu não fique lá naquele hospital por muitos dias, que eu volte logo para minha casa bem.
eu não me envergonharei de levantar na tua amada igreja para poder estar ali glorificando e exaltando o teu santo nome e contar a obra que o Senhor fez comigo. E aí, gente, eu fiz esse voto com Deus e eu fui para o hospital. Quando eu cheguei até o hospital, meus irmãos, eu cheguei em um estado tão crítico que imediatamente já me colocaram logo para o atendimento. Porque os irmãos sabem que tem que esperar, né? Principalmente a gente que vamos pelo SUS mesmo, para a UPA. E aí é uma demora muito grande, né? Mas no meu caso, graças a Deus, eu cheguei num estado tão crítico que graças a Deus, que eles me atenderam rapidamente, né? E aí, quando eu cheguei lá na sala de atendimento da médica, a médica falou pra mim assim, olha, você vai ter que ficar internada. Aí eu falei, é mesmo, doutora? Ela falou, é. Só que como você sabe aqui, né, vai ser temporariamente, aqui não tem suporte para lhe atender, você vai ter que, vou lhe encaminhar para regulação, e a regulação vai te regular para um hospital aí que seja mais apropriado para o teu caso. E eu falei, doutora, aí meu esposo perguntou, mas a regulação sai para aqui para Feira de Santana mesmo? Ela falou, provavelmente vai sair para Salvador. Aí meu esposo falou, nossa, não pode ser para aqui. Ela, não é a gente que escolhe, mas provavelmente vai ser para Salvador, pelo quadro que ela se encontra. E eu falei, doutora, e é grave isso que eu tô passando? É grave, né? E ela falou assim, olha, eu senti uma dor aqui tão grande, gente, parecendo que tava cortando tudo por dentro, era terrível. E ela falou assim pra mim, sim, é grave, sim, e por isso mesmo que você vai ter que ficar internada, né? Porque sua vida corre risco, e você vai ter que ficar internada para que a gente venha lhe monitorando. Aí, né? Aí eu falei, meu Deus, tem de misericórdia. E ela falou, nós temos que fazer uma endoscopia em você, e aqui no hospital não faz, e por isso mesmo você vai ficar internada, vai ser regulada para fazer Aí ela falou, né, o que poderia ser, falou duas opções, no meu caso ali, e falou duas opções, eu nem lembro, gente, pra falar pra vocês qual foi essas opções, eu sei que foi dois nomes lá feio, e eu fiquei assim apavorada, né, falei se tinha risco, ela tem sim risco, sim, muito risco alto, por isso que você vai ficar internada. E eu fiquei naquela comunhão, meu esposo ficou muito nervoso, né, muito nervoso, e nós fomos lá, fui logo medicada pra passar a dor, tomei Buscopan, tomei dipirona, tomei meprazol, alguma coisa assim. Tomei um monte de medicamento lá, gente, muito, e foi muito doloroso, né? Porque quando passava na veia, o medicamento doía bastante. O Buscopan composto, mesmo para quem ainda não tomou, né? Dói muito, muito mesmo, assim. Você pode sentir batimentos fortes no coração, aceleramento, né, do coração. Turva, né? A vista turva, embaçada. Entre outras coisas mais. E eu passei por tudo isso ali na comunhão com Deus, né? E confiante no voto que eu fiz com meu Deus. E aí, meu esposo perguntou se não tinha como a gente fazer fora, depois que eu melhorei um pouco a endoscopia do hospital. A médica falou que não, de jeito nenhum, né? Que eu tinha que ficar ali sendo monitorada. Então, tudo bem. Foi chegando assim, umas 10, 11 horas da noite, a assistente social chegou lá, falou que meu esposo não poderia ficar comigo, né? Porque você poderia ficar com acompanhantes menores de 18 anos ou idoso acima de 65. Então, meu esposo não pôde ficar comigo, ele retornou para casa muito preocupado, bastante preocupado. E eu fiquei lá também com Deus, né? Eu não estava sozinha porque Deus estava comigo, mas também muito aflita e clamando, né, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. E quando foi no outro dia, por volta das 10 horas da manhã, o médico, já era outro médico de plantão, a doutora que me atendeu do plantão já tinha ido, foi outro médico, e ele me perguntou como que foi que eu passei a noite. Gente, por incrível que pareça, eu passei a noite parecendo que eu não estava sentindo nada. Nem dor de cabeça, nem dor no estômago, nem sensação ruim na barriga, nem vômito, nem nada, nem enjoo, nem nada. Eu passei a noite bem, bem. Só não passei bem porque eu estava em um hospital, né, naquela maca, com acesso. Então, mas fora isso, eu não estava sentindo absolutamente nada. E aí o médico veio até a mim e ele me perguntou como que eu passei a noite. Eu falei pra ele, eu passei assim, assim, assim. Aí ele foi, apertou minha barriga, apertou meu estômago. Tá sentindo dor no estômago? Eu falei, não, doutor, não tô sentindo nada. Apertava minha barriga, eu não tô sentindo nada. Olhou se eu tava inchada, me examinou bem direitinho, né? Não tenho o que falar do atendimento do médico. O médico me examinou perfeitamente. Aí ele falou, olha, o resultado do seu exame saiu, do seu exame de sangue, que colheram meu sangue também, está ótimo, né? O seu sangue tá bom, não tem nada, tá tudo ok. E aí você necessita fazer essa endoscopia, mas eu tô vendo que você tá bem, né? Pelo que você tá me falando, eu não acho necessário você estar aqui dentro internada, porque você me falou que passou a noite super bem, você está bem.
E aí eu falei, né, o que foi que a outra médica tinha falado. Ele, realmente, né, mas ontem você tava assim, mas hoje você me falou que não tá sentindo nada. Então eu vou estar vendo, vou lhe monitorar até o meio-dia. Se você não tiver nenhum, né, contratempo, permanecer assim bem, eu vou te dar alta e você vai fazer o seu exame depois. E se tiver algum problema, você retorne aqui e traga. Eu falei, tudo bem, doutor, beleza, mas doutor, o que que eu tive? O que foi que me fez chegar até aqui? Ele falou, olha, provavelmente, né, como você me falou, você relatou que tem intolerância à lactose, é alérgica a alguns alimentos, então você ali sobrecarregou o seu organismo, né, e chegou até esse ponto, né? Eu não vejo que você tenha algo mais grave por causa disso, você me falar, né? Eu aperto seu estômago, você não sente dor e tal. Então eu não vejo que você tem algo mais grave, não. Porém, faça endoscopia e traga aqui, porque eu acho que foi isso, um acúmulo mesmo de coisas que você foi fazendo que não podia, que gerou aí isso aí. E aí, nesse exato momento, eu glorifiquei a Deus, né? Porque tem muitas pessoas que entram no hospital ali, gente, descobrem uma doença bem mais grave, fica internada por vários dias, e o Senhor permitiu que eu viesse para minha casa exatamente no meio-dia. Eu vim para minha casa, o doutor me deu alta, e eu cheguei em casa glorificando a Deus. E aí eu fui sim para a igreja, assim que eu me recuperei, paguei o meu voto, né? E até o dia de hoje, glória a Deus nas alturas, eu estou bem. Não fiz ainda o meu exame, eu não pude fazer ainda a endoscopia, né? Porque eu coloquei pelo SUS e ainda não fui, não consegui ainda fazer pelo SUS, né? Mas como eu tô bem, eu não tô sentindo nada assim, eu creio em Deus também que o resultado dos meus exames vai dar 100% bem, normal. Eu vou estar me cuidando agora melhor, meus queridos. Eu vou estar me cuidando melhor, né? Eu vou estar comendo aquilo que eu posso comer. Eu não vou estar mais ultrapassando o limite do meu corpo, do que eu não posso fazer. Então isso fica aí de alerta para a Irmandade, né? Se a Irmandade conhece alguém, né, que tem intolerância à lactose, que é alérgica a algum tipo de alimento, né? Que venha alertar realmente as pessoas que isso é sério, que às vezes a gente não leva tão sério, sinto um malzinho estar hoje, um malzinho estar amanhã, por ter comido que não podia, né? Mas que uma hora pode sim se agravar, né? E pode te levar até a óbito. Então isso é muito sério. Isso fica de alerta aí para a Irmandade e para quem não serve a Deus também que está me assistindo neste momento. Então, gente, essa obra que Deus fez na minha vida foi maravilhosa, porque eu voltei para minha casa. A segunda noite eu dormi na minha casa, eu dormi muito bem. Não tem coisa melhor do que você estar na sua casa, né, gente? No teu conforto, no teu lar. Então, é isso que eu quero falar para a Irmandade. Eu glorifico a Deus por tudo, porque Deus é maravilhoso. Deus é poderoso, gente. Então, não importa, né, o que o irmão esteja passando, o que a irmã esteja passando. Creia no Deus que você serve. Creia em Jesus Cristo. O mesmo Jesus Cristo de antigamente que fazia milagres, que curava, é o mesmo de hoje, né? Ele está lá com o nosso Pai eterno, porém ele também está conosco, né? Quando a gente clama, ele atende. Então clame a Deus, né? Peça a Jesus Cristo que ele vai te dar a cura, ele vai te libertar do teu sofrimento. Meus queridos, é isso que eu queria falar com os irmãos. Que Deus abençoe, que a paz de Deus abençoe a cada um de vós. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa um like, comenta. E para você que já é inscrito, que Deus te abençoe grandemente, meus irmãos. Deus abençoe e a paz de Deus. Tchau!